Chegamos à semana 6, a última semana desse PET 2, e a gente vai continuar trabalhando o tipo textual argumentativo. Agora a gente vai ver o gênero textual, artigo de opinião. Como a gente viu mesmo no PET 1, né? Ou seja, esse é um gênero bastante estudado agora no terceiro ano, justamente porque a gente trabalha com argumentação. Muito bem. Então aqui a gente já viu que é parecido, né, com a dissertação, seja a redação de vestibular e Enem. No entanto, o artigo de opinião é um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais assim informal, né? A gente pode usar a primeira pessoa, a gente pode usar uma linguagem um pouco mais sim, informal, né? Mas é claro, não muito informal também, porque geralmente se busca uma linguagem mais culta, né? Mais próxima da linguagem culta. O que eu quero dizer é que ele admite alguma informalidade, né? Ao contrário da redação de Enem vestibular, que é uma coisa assim mais fechada mesmo, e que se busca assim, uma excelência, né? Na questão da norma culta. O artigo de opinião já nem tanto, né? Ele admite então alguma informalidade. Muito bem. A estrutura é muito parecida com a dissertação. A gente tem uma introdução, aí nessa introdução vai ter a tese, certo? Depois tem uns parágrafos para desenvolver essa tese, né? Ou seja, para argumentar mesmo, e depois a gente conclui o texto, né? Então é bem parecido com a dissertação. Muito bem, aí a gente tem um exemplo aqui, né, de um artigo de opinião. Como sempre, é um tema que o PET gosta muito, né? Violência contra a mulher. Todo PET, toda série, né? Acho que toda matéria, toda disciplina, não sei, deve ter alguma coisa. Não sei matemática, né? Ciências exatas, mas ciências humanas parece que sempre tem alguma coisa nessa questão da mulher, da violência contra a mulher, do feminismo. Enfim, o PET tem uma pauta ideológica, né? Então, e tudo isso é abordado de forma ideológica. Isso é importante falar porque há tantas outras coisas para serem tratadas, né? Mas ele insiste em algumas coisas assim. Sempre é uma tecla na qual ele bate constantemente, né? Racismo, feminismo, coisas, né, chamadas pautas identitárias, que é uma pauta política, né, de esquerda. E isso tem que ser dito. Enfim, mas vamos para o texto, que é o que nos interessa. Então aqui, não vou entrar em questão de conteúdo aqui, tá? Tem alguns dados aqui que podem ser verificáveis, né? Podem ser verificáveis e, enfim, não vamos levar em consideração essa questão do conteúdo. Vamos apenas analisar então a estrutura e vamos ver a questão da argumentação, né? Então, a gente tem uma estrutura básica, né, de artigo, que aqui são 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, né? Poderia ser 4, mas geralmente aí 4. Assim como a dissertação, né, a média geralmente é o que? De 4 a 6 parágrafos. O bendito carro dos ovos. Sempre que eu vou gravar a aula, o carro do ovo aparece. É triste isso, viu? Mas deixa eu continuar aqui. Tentar, né? Continuar. Esse negócio desorienta. Nos desorienta, mas vamos lá. Então, aqui qual que é o tema do artigo? Bem, tema não é tese, né? Tema é assim, fala sobre o quê? Então acho que tá fácil, né? Identificar o tema. Não vou nem dar dica não, porque vocês conseguem adivinhar isso aqui, né? Aliás, adivinhar, vocês conseguem captar, né? Digamos assim, o tema aí. Aí depois tem a tese. Então, como a gente já viu, a tese está no primeiro parágrafo. Então, veja bem, o que ela vai defender? Leia com atenção aqui. A tese é o que vai ser defendido. Qual que é a opinião dela em relação a esse tema, certo? Aí vem a questão dos argumentos. São vários argumentos que ela vai utilizar. Tem que identificar 2. Né? Então, assim,
você identificou, ela tem essa opinião, tá? O que ela vai fazer para mostrar que essa opinião dela, essa opinião é uma opinião que tem razão, né? Ou seja, uma opinião que pode ser defendida, ou seja, ela de fato defende essa opinião, ela tem argumentos, porque opinião todo mundo pode ter, né? Uma coisa é ter opinião, outra coisa é mostrar que a sua opinião não é uma opinião sem fundamento, né? Então é por isso que existe argumentação. E depois questão da solução do problema, né? Porque aí geralmente quando o tema é uma coisa assim que envolve uma problemática social, né? A gente pode, embora não seja uma coisa obrigatória, mas aí depende muito da proposta do artigo, mas é porque assim é fácil criticar, né? É fácil apontar os erros, mostrar os problemas. Isso é fácil, o difícil às vezes é você achar uma solução, né, para eles. Então, geralmente a gente, quando vai tratar de um tema polêmico, que trata de uma problemática social, é importante então a gente dar alguma solução, né? Tá, você está denunciando um problema social, né? É o caso aqui, um problema social. Mas o que você vai fazer para resolver? O que você faria, né? Ou o que você pode fazer para resolver esse problema? Né? Então é importante a gente colocar algumas coisas nesse sentido. Então a autora vai colocar aqui, é óbvio que isso está sempre no último parágrafo, né? O último parágrafo é o parágrafo que conclui, amarra as ideias, mas geralmente apresenta aí também uma solução. O que acontece também na redação, né, na dissertação. Geralmente do Enem se propõe isso. Quer dizer que também sempre tem que ser assim, né? Mas geralmente sim. E aí depois a gente tem aqui dois textos, né, sobre o ensino híbrido. Que a gente pode dizer também que são dois artigos de opinião, de certa forma, sobre o tema. Mas aí assim, a gente vai ler isso aqui, esses dois textos, né, para a gente se inteirar um pouco mais do que seria o ensino híbrido. Só para quem não sabe ainda, nunca ouviu falar de ensino híbrido, o ensino híbrido, a palavra híbrido, vocês sabem que significa uma coisa misturada, né? Ou seja, uma coisa que não é puro, ou seja, duas coisas que se juntam no sentido de que não existe uma pureza só de uma das coisas. O hibridismo aparece até em mitologia, né? Quando você tem lá, por exemplo, o Minotauro, né? O Minotauro é um ser híbrido, ou seja, ele não é só humano e também não é só touro, ele é uma mistura dos dois, né? Então, o híbrido é uma coisa que tem a ver com a mistura aí, certo? Então, assim, o que seria o ensino híbrido? O ensino híbrido aqui está explicando também, né? A mistura as práticas presenciais e remotas, ou seja, e é uma tendência que já estava sendo discutida e que agora com essa pandemia foi mesmo para implementar isso mesmo. Ou seja, quando a gente voltar para o ensino presencial, não vai ser só presencial mais, né? Vai ser o ensino remoto também, ou seja, o online e o presencial. Então, vai ter a parte online e a parte presencial, né? Então, assim, provavelmente vai ter sempre uma plataforma de ensino digital, né, que vai ser utilizada. Então, além da sala de aula presencial, também vai ter uma plataforma de ensino. E coisas que muitos professores já faziam antes, né? Ou seja, o ensino híbrido já estava entrando mesmo. Por exemplo, se a professora ou o professor vai lá e cria uma página no Facebook para fazer um trabalho, alguma coisa. Então, isso já é uma forma de ensino híbrido, né? Ou seja, aquele engajamento lá naquela rede social ou em alguma plataforma, algum meio digital, né? Já é uma forma de tirar da sala de aula o ensino e levar para um meio que não é a sala de aula, né? Ou seja, um meio online. E é isso que é o ensino híbrido, tá? Combinando essas duas práticas, então, a presencial e a remota, né? Ou online, home office, né? Como a gente diz. Home office no caso dos professores, né? Trabalham para os alunos também, né? Uma espécie de estudo, estude em casa, né? Como diz o governo.
o home studying, não sei se seria isso que se fala, pode se falar assim. Muito bem. Então, aí o que vocês vão fazer? Um artigo de opinião sobre essa questão. Então, assim, qual a opinião de vocês em relação ao ensino híbrido? Né? É bom, é ruim? Como é que vocês veem essa questão? Né? É interessante ou não ajuda em nada? Ou é muito trabalho para pouco resultado? Como é que vocês veem isso? Entendeu? Aí fica à vontade, né, para dar a sua opinião, mas não se esqueça de argumentar, né? Porque, como eu falei, dar opinião é fácil, difícil é você dizer porquê e tal, né? A argumentação é sempre aquele porquê, né? Ah, eu acho isso. Tá, mas por quê? Ah, porque eu acho. Não, mas porque você acha não é justificativa, né? Não é argumento. Então, tem opinião sobre isso aqui? Então diga qual opinião e diga por quê. Ou seja, defenda a sua opinião. Ah, eu acredito que assim é assim por causa disso, aquilo outro. Agora, é claro, quando a gente não tem muita ideia, né, ou não tem uma opinião formada sobre o assunto, fica difícil falar. Né? Muitas vezes já me perguntaram, qual é a sua opinião a respeito de tal coisa? Eu falei, não tenho opinião, não me interessei por isso, não sei, não estudei, não, né? Porque existe muita questão para você dar opinião sobre alguma coisa, você tem que se inteirar daquilo, você tem que saber o que é aquilo, né? E porque senão você pode dizer, não me parece legal isso aqui, ou me parece bom, mas eu não sei dizer porquê, né? Então, assim, claro, se a gente vai escrever um artigo sobre tal tema, é preciso estudá-lo. Né? Então, esses textos aqui já vão ajudar vocês a ter uma ideia, né? E fiquem à vontade para pesquisar mais coisas em relação ao ensino híbrido, tá bom? Agora, o que vocês não podem fazer, e que eu não quero que vocês façam, é copiar coisas da internet, tá? Esse é o momento de vocês escreverem a redação de vocês, aí, ó. É um artigo. Aproveitem essa atividade, tá? As atividades desse PET 2 aí foi bem fraca, gente, para vocês do terceiro ano, tá? E agora que a gente entrou numa atividade um pouco melhor, né? Que é uma atividade de redação mesmo, mais interessante. Então, aproveitem, tá? A oportunidade para escrever um artigo aí. Acho que o tema é interessante, é um tema que está bem aí agora em discussão e que faz parte da realidade de vocês, né? Quem for entrar na faculdade mesmo vai lidar muito com esse ensino híbrido, tá? Até porque as faculdades hoje tem muita dificuldade, né, do ensino à distância. Então, assim, mesmo as que são presenciais, elas vão começar a fomentar mais essa ideia da parte à distância também, sabe? Dessa parte do ensino online também. Então, mesmo quem não for estudar, fazer uma faculdade no EAD, vai deparar com isso, tá? Vai deparar com isso. Então, vamos se inteirar do assunto, né? Vamos estudar um pouco mais essa questão, ler mais coisas a respeito e formar uma opinião a respeito dessa questão, tá certo? Qualquer coisa estou à disposição para ajudar vocês.